Para começar bem, né, a gente tem aí o início dos testes de pré-temporada. Agora sim, não é um shakedown, é um período de testes e tal. E a controvérsia da bendita taxa de compressão, que antigamente se imaginava que era Mercedes e Red Bull Powertrains. Aparentemente a Mercedes está sozinha nessa. Uma pergunta super fácil para começar o nosso papo aqui, Molina. Roubalheira ou genialidade da parte da Mercedes? O limite entre os dois é muito tênue, tá? Só que tem uma linha muito clara, que é exatamente o que está escrito. Se o regulamento determina que a medição da taxa de compressão é feita a frio, acabou. Se não tivesse essa cláusula a frio, se a FIA tivesse deixado aberto a frio, a quente, ou da maneira que ela achasse melhor, estaria tudo tranquilo, vamos derrubar esse motor. Mas não, ela escreveu a frio. Por quê? Não se legisla em cima do que não se controla. Como é que você vai medir, fazer essa medição com o motor a quente, completamente quente, você vai aquecê-lo artificialmente? Você não vai fazer com que todas as peças se dilatem da maneira correta. Porque um motor, quando entra em regime térmico, todas as peças estão dentro da dilatação prevista, as folgas e tal. E é praticamente impossível medir isso, porque quando o carro para, imediatamente algumas peças já superaquecem, porque o sistema de cooling de um carro de competição não tem ventoinha, começa por aí, tá? Pelo menos de Fórmula 1 não tem. Tá? Então, não se legisla em cima do que não se controla, e a FIA sabe disso. Então, na minha opinião, a Mercedes, assim como Colin Chapman, Enzo Ferrari, Mauro Forghieri, Gordon Murray e outros, Adrian Newey, próprio Ross Brown, com aquele técnico da Honda que descobriu o duplo difusor, eles usaram o regulamento de maneira inteligente, extremamente capaz, tá? Genial. Então a minha opinião é essa. Foi um toque de gênio e que, na minha opinião, se a FIA modificar agora, ela vai tomar um processo na casa das centenas de milhões de euros. Eu acho que vale a pena a gente trazer, Eric, o que está escrito Ipsis literis no regulamento. Está escrito o seguinte: nenhum cilindro do motor pode ter uma taxa de compressão geométrica superior a 16,0, que é o 16 por 1. O procedimento para medir esse valor deverá ser detalhado por cada fabricante de unidade de potência, de acordo com o documento de diretrizes, né, FIA F1 DOC C042, e executado à temperatura ambiente. Esse procedimento deve ser aprovado pelo Departamento Técnico da FIA e incluído no dossiê de homologação do fabricante da unidade de potência. Então, é o que diz a regra, e aí é o que o Molina se refere, né? A temperatura ambiente. A gente costuma falar temperatura ambiente a frio, a frio. Né? E temperatura de uso a quente. Se ele tivesse parado aí o parágrafo, né? Repete aí a parte final, sem o temperatura ambiente, daria uma brecha para justamente... Nenhum cilindro, né, do motor pode ter uma taxa de compressão geométrica superior a 16,0. Ponto. Pronto. É isso? Se tivesse parado aí. Acabou. Exato. Aí a FIA poderia modificar a condição de medição a qualquer momento. Mas ela sabe que ela não pode ser aberta. Então ela tentou fechar um gap. Ela não contava. Vamos. Por que ela não pode ser aberta? Porque quanto mais aberta a norma, mais chances você dá para aquele exército de engenheiros descubra o gap. Ninguém ganha corrida, campeonato andando dentro do regulamento puro e simples. Aqueles que se destacam andam nas entrelinhas. Isso não quer dizer que ele está contra o regulamento. Ele está transitando naquela zona cinzenta que não foi prevista pelas palavras. Mesmo no Regulamento Nacional de Karting, nós precisamos tomar muito cuidado para mantê-lo vivo. Opa, descobrimos um negócio que a gente não previu, alguém está usando. Podemos fechar. Agora, antes 30 dias, agora com 15 dias, anterior à próxima competição. Então o regulamento é vivo, ele vai sendo fechado. Isso no kart. Isso na Fórmula 4, que as peças são homologadas, todas mais ou menos equiparadas. Quando você prevê um investimento de centenas de milhões de euros dentro daquilo que você escreveu, você não pode mudar de uma hora para outra. Você pode, assim, ainda mais a Mercedes, que é a fornecedora da maior parte das equipes. Então você não pode mudar isso. E outra, tem uma outra cláusula
tá? Que evoca aquela grande mentira que eu citei para você, que é o chamado espírito da lei. Uhum. Isso existia quando você não tinha um exército de advogados transitando dentro do paddock. Nos tempos românticos, em que, vamos dizer assim, a genialidade era permitida, autorizada, tá? Mas o espírito da lei deveria ser mantido. Então, espírito da lei. Todo mundo usando um pneu Engelbert, um pneu Dunlop, mais ou menos com a mesma capacidade. Se aparecesse um cara ali com um pneu slick de uma vez, não feriria o espírito da lei. Mas o espírito da lei ele não é algo muito subjetivo. E aí, por isso que você tem essa questão de ler, né, interpretar o regulamento da sua maneira. E eu perguntei, por que não pode ser tão aberto, né? Porque, na verdade, quanto mais você especifica, talvez, quanto mais você fala, mais munição você dá para justamente esse exército de engenheiros interpretar. Então, se tem que ser assim, 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 eles não estão dizendo que dá para ser assado. Ou seja, a gente pode usar a versão assada. Entendeu o que eu estou dizendo? Nos tempos românticos. Nos tempos românticos você não precisava dar dica. Hoje você tem que fechar. Imagina a população média de um centro de pesquisa e desenvolvimento de uma equipe de Fórmula 1. É acima de 400 pessoas. Então todo mundo está pensando na forma, tá? Tem lá o livro de cabeceira do cara, The Unfair Advantage, do Mark Donoghue. A vantagem, vamos dizer assim, não legal, né? Unfair, né? Todo mundo tem injusta, uma tradução injusta, perfeitamente. Todo mundo tem esse livro de cabeceira. Todo mundo está procurando um pequeno gap, um centésimo de segundo, Sim. meio cavalo, hoje em dia. E tem dinheiro e tem ferramentas para poder explorar isso de maneira correta. Não é mais empírico, tá? Eu vou pegar um ventilador industrial, vou botar atrás da minha Brabham, ela vai sugar o chão e eu vou fazer um carro mais rápido que o Lotus 79. Foi, pegou, fez, deu certo, o Eccleston falou, opa, isto vai prejudicar o meio, vai prejudicar a categoria. Talvez o Bernie Eccleston tenha sido o primeiro a tirar esse negócio do espírito da lei, colocar isso em voga, em destaque, para que não se use mais. Mas por que eu citei o espírito da lei? Uhum. Tem uma cláusula do regulamento técnico que diz que toda inovação que contraria o espírito das normas terá autorização de uso por 1 ano e então banida. Então já tinha sido aceito entre as equipes, entre os fabricantes, que esta inovação da Mercedes e da Ford seriam autorizadas por 1 ano e depois banidas. Por quê? Neste ano, a FIA vai ter que descobrir um jeito de medir em qualquer condição. Tá? Talvez com sensor, não sei como, mas eles vão ter que descobrir. Então eles têm 1 ano para isso. Agora, mudar de uma hora para outra, tá acontecendo porque a Red Bull percebeu que a treta dela não é tão boa, né? O mojo dela não era tão forte quanto o mojo da Mercedes. Então ela está mudando de lado, porque para ter essa modificação, isso é discutível, tá? Mas tem que ter a super maioria. Então FIA e todas as outras têm que concordar. Mas o prejuízo que vai ser causado à Mercedes financeiro vai gerar uma ação jurídica pesada.